O Maranhão, em 2010, possuía 31,9% de sua população na área rural. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que afirma também que, segundo dados de 2012, o Produto Interno Bruto do Maranhão, o PIB do setor agropecuário maranhense, corresponde a apenas 15% do PIB total do Estado. Como fazer com que o produto interno do setor agropecuário corresponda pelo menos ao mesmo percentual da população maranhense na área rural? Ou seja, como aumentarmos a produtividade desse setor, que ocupa ainda um vasto contingente de mão de obra. O programa Mesa Redonda está no ar. Aqui no programa Mesa Redonda de hoje, vamos debater sobre rumos do desenvolvimento rural. Para falar sobre este assunto, convidamos os seguintes debatedores: Adelmo Soares, secretário de Estado da Agricultura Familiar; Edjailson Souza, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Maranhão; Rafael Leitoa, deputado estadual pelo PDT; e Ronald Almeida, arquiteto e urbanista especializado em desenvolvimento regional. Antes de começar o debate, vamos exibir agora uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre os rumos do desenvolvimento rural. Veja. O Maranhão é um dos estados brasileiros com os menores índices de desenvolvimento humano do país. 0,639, de acordo com o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Apesar das inúmeras ações do governo federal em programas sociais, políticas de transferência de renda e a implantação de grandes investimentos que resultaram em 2006 no aumento de 9% do PIB maranhense, cerca de 22% da população vive ainda em situação de extrema pobreza. E o que fazer para mudar essa realidade? No dia 17 de abril, em visita ao Maranhão, a convite do governo do estado, o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, realizou uma palestra para representantes de vários setores, do comércio, indústria, sociedade civil, políticos e secretários estaduais. Roberto Mangabeira explicou que para o Maranhão desenvolver, é importante diversificar a produção agrícola, fazer o ajuste fiscal e investir em educação e capacitação humana. A primeira dessas forças é o empreendedorismo emergente. Vibrante, mas ainda desequipado, afundado, como eu dizia, no primitivismo produtivo. Iniciativas que, de acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Maranhão, são de grande interesse para o Estado e, segundo ele, estão sendo providenciadas pela atual gestão. Nós estamos pensando estrategicamente em oferecer e ampliar o acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, a esta capacitação que é indispensável para que as pessoas possam se inserir em qualquer modelo de desenvolvimento. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, Edilson Baldez, lembrou a importância do setor para o desenvolvimento do Estado. Disse que é preciso investir mais em infraestrutura e afirmou que a carga tributária tem sido um dos grandes entraves aos avanços necessários para o Maranhão. Nesse momento de dificuldade, de crise, exatamente quando devemos nos movimentar, devemos discutir os caminhos, ou que caminhos devemos seguir para desenvolver o nosso Estado. Segundo o ministro Roberto Mangabeira, o Maranhão possui um potencial extraordinário, mas é necessário tomar outros rumos para o desenvolvimento do Estado. O ponto crucial é a dinâmica de democratização de oportunidades econômicas e de capacitações educacionais. Após a palestra do ministro, o governador Flávio Dino afirmou que o momento é de cooperação e investimentos em áreas estratégicas. Ele também afirmou que o governo estadual está engajado em promover o desenvolvimento do Maranhão. Nós temos um conjunto de políticas de desenvolvimento com essa visão sempre da inclusão social.
Não adianta apenas crescer economicamente, é preciso que isso se traduza em qualidade de vida do povo. No caso maranhense, é preciso associar estímulos aos investimentos privados e garantir também que os serviços públicos se qualifiquem e cheguem para todos. Nós vamos dividir o debate em 3 blocos. Neste primeiro, vamos fazer uma análise sobre os rumos do desenvolvimento rural. Secretário, como hoje o Estado está fazendo aí? Nós temos uma população rural bastante vasta ainda e temos um setor do agronegócio, o setor do agrobusiness também bastante volumoso. Como é que esta relação entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Agricultura Familiar funciona no governo? Companheiro da Secretaria de Agricultura, Ronald, e também o nosso querido Luiz Pedro. Bom, nós sabemos que a Secretaria de Agricultura Familiar, ela surge dos movimentos sociais, de uma reivindicação dos movimentos sociais, para atingir, a um público específico, que é o público do pequeno agricultor. Enquanto que a Sagrima, que é uma secretaria já existente aqui, ela cuida do agronegócio. Então a nossa parceria, evidentemente, é uma parceria voltada para o desenvolvimento rural sustentável. O Maranhão é um estado extremamente rural. Os dados mostram que 90% da população do Maranhão são de municípios com menos de 50 mil habitantes, ou seja, e 50% menos de 20 mil habitantes. Então o Maranhão é extremamente rural. Se você pegar uma pesquisa hoje e ver as fotos de luminosidade, você pode ver que o Maranhão é um estado ainda escuro. E por que é escuro? Porque os focos de desenvolvimento são as grandes cidades. Então nós queremos dizer assim, que hoje, com a determinação do governador Flávio Dino, nós temos que alavancar esse desenvolvimento rural sustentável em 3 pilastras básicas. O território, que nós precisamos olhar o território onde a população mora, a população, evidentemente, e a produção. E esse é o nosso objetivo, fazer com que esses 3 pilares principais possam interagir de forma harmoniosa e assim ampliar o desenvolvimento rural do Maranhão. Nós acreditamos que a agricultura familiar forte, com assistência técnica, com a inclusão da terra, um grande dos problemas do nosso estado, nós temos aí provavelmente 10 milhões de hectares no Maranhão de áreas devolutas, de áreas ainda que não foram utilizadas, e nós acreditamos que essa área possa servir para alavancar o desenvolvimento rural do estado do Maranhão. Jailson, nós aqui no Maranhão temos a realidade aí do agronegócio. Uma realidade que entrou pelo sul do estado, principalmente por Balsas, que hoje ocupa muitos municípios daquela região e que hoje chega também a outras regiões, como é o caso do Baixo Parnaíba, O que é que a Secretaria de Agricultura está focando para aumentar a produtividade nessa área? Bom dia, Luiz, bom dia a todos os colegas, bom dia aos nossos telespectadores. Olha, Luiz, se confunde muito a questão do agronegócio com a agricultura empresarial. Na verdade, o agronegócio é tudo que provém da agricultura e que produz um excesso. E esse excesso, ele tem que ser vendido. Então, esse excesso, ele começa a ser um negócio. Nós confundimos muito a agricultura familiar com a agricultura de subsistência, E que são coisas que a gente tem que separar e tem que ter um conceito para todos esses segmentos. O companheiro Adelmo, que é parceiro do sistema agropecuário, está à frente da SAF, da Secretaria de Agricultura Familiar, nós juntos, toda essa equipe, junto com a Interma, a GERP, então nós temos que trabalhar como um sistema e não isoladamente. Essas parcerias, nós não acreditamos em nenhuma política que ela não seja articulada. E essa política articulada, ela tem que ser centrada em polos produtivos. Então hoje no sul do Maranhão nós temos lá o polo da soja, o polo do milho, e assim nós temos que criar dentro de todo esse estado o polo produtivo da fruticultura, o polo produtivo do arroz, onde nós já fomos um grande produtor do arroz e hoje 60% do nosso consumo a gente tem que exportar do Rio Grande do Sul, da Argentina, enfim, de outros estados. Mas o mais importante de tudo isso
é focar em cima de uma política que tem o seu próprio polo. Então, nós temos hoje, por exemplo, nós temos os perímetros irrigados, que é importantíssimo em todo esse processo. Bom, deputado Rafael, o senhor vem de um município que é essencialmente urbano, mas lá também nós temos a presença do lavrador, do agricultor, né? Como é que funciona isso numa área urbana como Timon? Primeiro, bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Bom dia também aos colegas, a você, Luiz Pedro. Enfim, o município de Timon tem 85% da sua população na zona urbana, 15% praticamente na zona rural. As potencialidades econômicas do município, desde que haja um investimento, ela pode prosperar. Nós temos uma grande potencialidade na cujicultura, né, que é a produção de cajuínas. Nós temos, para você ter ideia, cooperativas que produzem por ano cerca de 24 mil garrafas de cajuína e uma área a ser explorada de 30 hectares. Né? Infelizmente, essa área não é totalmente explorada devido à falta de investimentos no setor, como, por exemplo, uma agroindústria que poderia aumentar em muito a sua capacidade. Você ter ideia, eles teriam uma capacidade de até 100 mil garrafas de cajuína, produto de qualidade, um produto digno de exportação, e inclusive já trouxe aqui a própria Assembleia Legislativa para experimentar o produto. O secretário da Agricultura Familiar, Adelmo, conhece o projeto. Inclusive estamos aqui encampados para que a gente possa construir uma fábrica desse modelo. Até porque também, além da cajuína, o fruto do caju, ele tem outras características que podem ser aproveitadas, como por exemplo a castanha. Hoje o quilo da castanha não melhorada, ela é vendida a R$3 o quilo. A castanha, quando ela está melhorada, ela já está assada, já está no ponto do consumo, ela chega a custar R$30, ou seja, 1000% de valorização em cima do produto. Outra potencialidade que temos no município e também na região é a questão da piscicultura, tendo em vista a grande mercado consumidor, porque quando a gente fala de um mercado consumidor não só por Timon ter 165 mil habitantes, mas também por se localizar vizinho à capital Teresina, né? Uma população flutuante aí que passa de 1 milhão de habitantes. Ou seja, nós produzimos também para o mercado consumidor bem ativo, que tenho certeza absoluta que se tivermos o investimento necessário nas políticas necessárias, a agricultura do município de Timon e, consequentemente, a agricultura do Maranhão tem um grande potencial para ser, inclusive, um fator de desenvolvimento econômico, não só rural, mas do ponto de vista como um todo. Muito bem. Doutor Ronald, o senhor é especialista em desenvolvimento regional. E eu perguntaria, nós temos aqui essa defasagem. Maranhão com uma população rural de 31,9% no campo, né? E temos apenas 15% do PIB agropecuário. Como é que se faz para se chegar mais próximo, você ter a produtividade que corresponda à população? Bom dia a todos, bom dia aos colegas da mesa redonda, ao Luiz Pedro, a todos o pessoal daqui da produção. O Maranhão tem esse grande desafio, mas olhando pelo prisma proativo, nós vemos que talvez esse número de 31,9 seja até maior, porque você tem na periferia das cidades, nas chamadas nos perímetros urbanos, populações que estão residindo no perímetro urbano, mas têm hábitos e culturas totalmente rurais. Né? Então, talvez esse número chegue a 40%, 45%, e isso não é de todo mal. O desafio é fazer com que essas políticas públicas que nós tanto ansiamos, e principalmente a integração das políticas públicas, elas possam promover não só o ordenamento territorial, ou seja, acabar com a dicotomia entre o urbano e o rural, como se fossem dois irmãos que não se falam, né? E aproveitar essa questão. O deputado citou aqui o caso da cajuína. Nós temos dezenas de outros casos, por exemplo, a mandioca, a tiquira, tudo pode ser melhorado e aproveitado. A questão é que esses produtores, assim como o pescador, 100% da pesca maranhense é artesanal, né? E isso faz parte também da produção econômica de alimentos. Então é um fenômeno que nós temos que
aproveitar. Existe o programa de aquisição de alimentos, que é fundamental, né? Eu entendo isso como uma das melhores políticas públicas, que deve ser ampliada. Por exemplo, aqui em São Luís, nós precisamos redefinir essa SEASA que está no lugar errado. Hoje em dia, os caminhões entram pelo Estreito do Mosquito, atravessam a ilha inteira até chegar na Zona Norte, aqui a 100 metros de onde nós estamos. Então nós precisamos ter uma SEASA da agricultura familiar também, né? De modo que os preços, a logística de transporte, e nós acabarmos com essa síndrome do Ceará, que quase todos os produtos alimentícios que estão nesta velha SEASA vêm do Ceará e Tocantins e do Pará. Então, ao mesmo tempo que nós temos um déficit enorme, nós temos um potencial de crescimento muito grande, e eu sei, conforme as políticas, as 65 propostas de campanha do governador Flávio Dino, muitas delas estão voltadas para eliminar esse fosso entre a produção da agricultura familiar, que, como disse o secretário de não deve ser confundida com uma agricultura de subsistência, mas sim como uma possibilidade de você ter um superávit de produção para poder vender e até exportar, né? Então isso é muito importante. Eu acredito que como teve agora a reunião do Conselho de Agricultura Familiar, que isso agora vai entrar num trilho mais regular e que esse trem chegue a andar. Bom, Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Sabemos que é necessária a adoção de políticas públicas para viabilizar o desenvolvimento rural sustentável. Se encontram no meio rural os maiores índices de mortalidade infantil, de incidência de endemias e de analfabetismo, fatores que atuam agravando as condições sociais. É muito provável que a elevada concentração da estrutura fundiária dê origem a relações econômicas, sociais, políticas e culturais que inibe um processo de desenvolvimento capaz de gerar crescimento econômico combinado com justiça social e cidadania para a população rural. Continuamos a discutir os rumos do desenvolvimento rural maranhense. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Adelmo Soares, secretário de Estado da Agricultura Familiar; Edjailson Souza, secretário adjunto de Agricultura e Pecuária do Maranhão; Rafael Leitoa, deputado estadual pelo PDT; e Ronald Almeida, arquiteto e urbanista especializado em desenvolvimento regional. Secretário Adelmo, nós temos aqui no Maranhão hoje uma situação em que várias cadeias produtivas podem ser desenvolvidas. Em quais delas a Secretaria está focando? Bom, nós acabamos de ouvir aqui o deputado Rafael falando sobre caju. É uma das cadeias importantes. E aí, para a gente ampliar essa discussão, você acabou de falar sobre a questão da territorialidade, né? Da cidadania às pessoas que moram na zona rural. Então nós precisamos ver a cadeia do caju, que é a fruticultura, a cadeia da mandioca, uma cadeia muito importante, do arroz, do leite, as hortaliças de uma maneira geral. A SAF está buscando atuação e, juntamente com os movimentos sociais, basicamente o MST, nós selecionamos essas cadeias para a gente trabalhar. A questão da mandioca, do arroz, fruticultura, hortaliça, caprino. Estamos viabilizando, inclusive, alguns recursos junto ao BNDES para alavancar, assim, esse desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Dizer para você, Luiz Pedro, que é importante demais a visão, como você acabou de colocar, a visão territorial. Não é só a visão de produção, não é só a visão, como colocou o nosso colega de Jailson, de subsistência. A agricultura familiar ela tem 3 pontos principais. O agricultor que está começando, que não tem base, não tem informação. O agricultor que já vende, como colocou aqui o Ronald, para o PAA, e nós ampliamos só esse ano de 6 milhões para 18 milhões de reais o PAA, de 16 cidades para 54 cidades, com a perspectiva de ampliar mais ainda. Só na ilha de São Luís nós já saímos com R$1.650.000 de PAA, né, de aquisição de alimentos, e esse é um programa, como você falou, Ronald, perfeito, porque ele gira uma cadeia. O Estado paga, o agricultor produz, e o que foi comprado vai para uma instituição que vai servir os filhos dos agricultores. Então é um ciclo perfeito. E vem o PENAI, que nós precisamos ampliar muito no estado do Maranhão. Eu acho que se nós conseguirmos trabalhar, alavancar
o PA e o PENAI, 2 programas do governo federal, nós podemos fazer um grande desenvolvimento na nossa região, em todas as cadeias produtivas. E aí vem, por exemplo, Rafael Leitor, deputado, o que aconteceu com o PA da Conab? O PA da Conab, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele tinha um valor gigante. E agora caiu para 390 mil em 2014. 390 mil reais apenas o PA da Conab. Então houve um distanciamento muito grande. E nós queremos buscar esse equilíbrio. E as cadeias produtivas que o nosso governador pediu que atualmente a gente pudesse colocar fossem essas: o arroz, a mandioca, a fruticultura, a caprinocultura e evidentemente a gente desse um olhar diferenciado para essas outras cadeias, mas concentrando força nessa que a gente acabou de citar. Eu pergunto o seguinte, essa questão aí das cadeias produtivas, elas devem ter assim um local, um território, uma área onde elas são mais desenvolvidas, ou onde elas são mais bem praticadas. O senhor podia explicitar essa questão? Por exemplo, eu sei que lá na região lá do Edjailson, a região ali da região Tocantina, nós temos lá uma cadeia de pecuária leiteira, né, que vem se desenvolvendo bastante. Né? Nessa região aqui de Arari, Vitória do Mearim, nós temos muito essa questão da piscicultura, que o senhor não falou, mas que eu acredito que esteja também dentro. Exato, a piscicultura, porque tem a CEPAC, né? Sim. Que é a Secretaria de Pesca, nosso amigo sobrinho. Tá, então aonde é que se localizariam mais ou menos essas esse é o fascínio da agricultura familiar. A agricultura familiar ela é plural, ela não é uma cadeia exclusiva, mas o agricultor familiar ele produz de tudo um pouco, mas a gente tem algumas áreas, por exemplo, a produção de farinha hoje aqui na comunidade de Santa Rita, na região de Santa Rita, hoje a caprinocultura na região de Vargem Grande, no território do Baixo Parnaíba, do peixe, como você colocou ali na questão dos campos e lagos. Então, assim, nós... Pois não. Posso lhe dar uma... Pode, lógico, evidente. Esse assunto, por exemplo, aqui em Santo Amaro do Maranhão, instalou-se lá, de 2012 até agora, uma indústria de fabricação de tiquira de excelência. Certo. Toda certificada. Agora, no próximo dia 15 ou 16, será o lançamento dessa tiquira do Maranhão no restaurante Fazano do Rio. E depois será no restaurante Fazano de São Paulo. Quer dizer, pouca gente está sabendo disso, é uma empresária que está fazendo, mas já dentro de um trabalho que outros produtores também estão fazendo na rede da cadeia produtiva da mandioca, porque ela está fazendo a partir da farinha de mandioca, né? E isso já com professores da Universidade Federal pesquisando essa melhoria química para que a nossa tiquira possa então ter uma certificação, e nós até solicitamos que o senhor interceda junto ao governador para que o Maranhão ganhe a indicação geográfica do Ministério para que só no Maranhão se possa usar o nome de tiquira e a aguardente de mandioca fique para os demais estados que não têm essa tradição social e antropológica que o Maranhão tem. O Maranhão, a agricultura familiar é tão plural, por exemplo, nós estamos falando da tiquira, acabamos de falar também da cajuína. São poucos. Se você andar nos comércios, nos grandes estabelecimentos de restaurantes da ilha, eles não vendem a cajuína, vem a cajuína de picos, que vem para cá, a cajuína Lili Doces. É como o nosso mel. O mel sai de Anajatuba, em natura, para o Picos. Lá eles produzem e revendem para a gente, pela Lili Doce. Então, eu acho que essas distorções. Luiz Pedro, a gente fez algumas visitas, por exemplo, como citou o deputado. Quando você chega lá, eles precisam de um investimento mínimo, 200, 300 mil reais, para que eles possam aumentar a capacidade de produção deles. E vão aumentar muito, de 24, 25 mil garrafas para 100 mil garrafas. Se nós formos em Buriti de Nascevais, se você chega em Buriti de Nascevais, lá tem uma despolpadeira, tem tudo preparado para você montar uma agroindústria dos portos de Timon, mas não tem energia. O planejamento no final fizeram com que lá fizesse tudo, mas esqueceram a energia, de colocar energia. Tivemos lá na Vila União, em Chapadinha, vendo a cadeia da mandioca, e lá começou um projeto da época do governador Jackson Lago, e implantaram uma casa de farinha perfeita, padrão, mas só que não trabalharam a cadeia da produção da mandioca. Verdade. Se você chega em Santa Rita produz 6 toneladas por hectare, quando se deve produzir 12, 14, 15 toneladas.
E aí nós levamos para lá a Embrapa, vamos trabalhar junto com a Embrapa, que é a maior universidade de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia para a agricultura, é a Embrapa. E nós estamos trabalhando junto com ela. Adelmo, sem falar também da questão recente do início da colheita do projeto São Lagoa, né? Que é uma cadeia produtiva importante, que o Estado retomou um projeto que infelizmente estava abandonado. Eu conheço aquela região de perto, trabalhei ali, conheço a potencialidade do município e ressaltar essa cadeia produtiva importante do arroz, como o próprio secretário também colocou no início, a questão de que 50% do consumo do nosso arroz é importado de outros locais, né? E temos aqui uma experiência fabulosa com os campos irrigados lá do projeto São Lagoa. Sem falar que nós temos, por exemplo, experiências muito mais exitosas na região de Petrolina Juazeiro, com perímetro irrigado, e a gente não pode... Da mesma época e infelizmente foram criados no mesmo período. Os dois projetos foram concebidos exatamente na mesma época. Aí Petrolina deu certo, no Maranhão não deu. Mesma coisa, Tabuleiro São Bernardo, daqui a pouco a gente vai ter uma reunião tratando sobre também Tabuleiro São Bernardo. Então o que eu vejo assim, essas distorções, Luiz Pedro, nós não vamos inventar roda, não precisamos inventar roda. Verdade. Nós precisamos fazer essa roda girar. E essa roda, e o Maranhão tem potencial para isso. E muito potencial. Nós sabemos que nós temos terra, nós temos água, nós estamos fazendo agora a lei, está vindo para a Assembleia, a lei de assistência técnica, a lei de ATE do Maranhão, para ser debatida aqui, que é uma lei importantíssima, que o Maranhão possa ter uma política voltada. Nós tivemos aqui há poucos dias o embaixador do Vietnã, e o módulo de terra lá é 400 metros quadrados. 400 metros quadrados. E a produção gigante. Agora, o que ele disse? Nós levamos conhecimento ao nosso agricultor. Como levou conhecimento? Assistência técnica familiar. Fizemos assistência técnica familiar como agente comunitário de saúde. E a assistência técnica familiar modificou o pensamento do agricultor. Olha, tu imagina o homem do campo vai roçar, vai derrubar, brocar, queimar, aí vai cercar a roça, planta, capina de novo, na hora de colher não chove. Como é que aí o cidadão não vai, aí vira subsistência de fato. E é exatamente por isso que a gente está querendo dar essa outra versão para ele, dar ao agricultor conhecimento, para que ele possa entender que ele pode crescer e crescer muito. Esse é um dos grandes papéis nossos. Por isso que a agricultura familiar, ela é no contexto geral. Evidentemente que o sistema de agricultura de produção do setor primário é um setor em conjunto. Nós trabalhamos jornais, os companheiros da Sagrima também têm essa visão de trabalhar em conjunto. E nós precisamos fazer com que isso possa desenvolver ainda mais. Existe uma diferença muito grande nas cadeias produtivas e nas câmaras setoriais, né? O Adelmo disse uma coisa importantíssima: quando você fala em agricultura familiar, você coloca vários componentes, né, que aquela família precisa para a sua produção, né, para a sua sobrevivência, e ela vende o seu excesso, né? O que nós, dentro da Secretaria de Agricultura, estamos fazendo hoje é o que? É trabalhar polos de produção, né? Então você falou aqui, Luiz, da cadeia produtiva lá do leite, né? Que é importante. Então nós já sabemos que ali existe, né, uma bacia leiteira forte. O que nós temos que fazer? Nos organizar, né, dar uma assistência maior, levar a agroindústria para esses setores, e por isso nós estamos começando, pela primeira vez nesse estado, o Plano Agrícola Pecuário. Ontem nós tivemos uma reunião na qual estava o secretário da SAF, aqui o nosso amigo Adelmo, estava todas as instituições financeiras ligadas ao setor, o EMA, as instituições de ensino e pesquisa, a GERP, todos os órgãos ligados ao setor primário, para a gente discutir realmente um plano de produção desse estado. Nós não podemos ter esse estado jogado a produção do setor primário todo alheio, sem a gente ter número, sem a gente ter dado, sem a gente ter um planejamento e uma forma específica de atender ao nosso produtor e às suas necessidades em cima de um planejamento plurianual. Isso. Luiz, só para colocar aqui algumas informações, quando você falou em dar dignidade para essa população rural, a questão do saneamento da zona rural, eu tive a oportunidade de coordenar a fiscalização do programa Água para Todos no estado do Maranhão. E ali você se depara com a realidade cruel da população rural do Maranhão. Nós estamos aqui debatendo a questão da atividade econômica rural,
mas infelizmente ainda o homem do campo no Maranhão não tem água nem potável para beber. Infelizmente, a meta inicial do programa era a instalação de 4.302 cisternas para comunidades difusas. Nós chegamos ao número de mais de 8.000 famílias cadastradas, aptas a receber o programa, mas que infelizmente a maioria das casas ainda eram de palhas, ou seja, não poderiam receber tal benefício. E sem falar que em muitas vezes não tinham acesso a uma água potável para sobreviver, né, para matar a sua sede. Imagina com relação à questão da irrigação, a irrigação familiar. E aí, obviamente, ali era a primeira etapa, avançou-se muito para você ver, ter ideia do município de Arari, que é um município que você entra no município, você não imagina que aquela população passa sede, e passa, e muito. Mas a gente conseguiu ali instalar mais de 1.000 cisternas no período. O programa já está em uma outra etapa, já está em outra etapa, que é a implantação de barreiros, a distribuição de kits de irrigação, para que a gente possa devagar e implantando a questão da agricultura familiar. Só para complementar a informação que o deputado colocou, deputado, o Maranhão devolveu 40 milhões de reais das cisternas, porque nós não tínhamos uma política do PNHR, que é da habitação. Porque a captação d'água tem que ser em casas de telha. E a maioria das casas do Maranhão é de palha. Voltou 40 milhões. Nós fomos lá no MDS, conversamos com o Anacleto, né, e estamos viabilizando essa volta desse recurso através da cisterna calçadão para a produção. Né? Para a produção. Nós estamos viabilizando a cisterna tipo calçadão para a produção, já que a gente não pode... Ou seja, ao invés de ser para matar a sede lá da família, isso, para a produção. Para a produção. Um valor em aproximadamente de 44 milhões de reais. Estamos tentando buscar esse recurso para a gente. Essa é uma captação. E se a gente conseguir isso, o que acontece no Maranhão? Por exemplo, os assentamentos do ITERMA, do Estado, não tem assistência técnica. Olha, se ele não tem assistência técnica, ele não tem produção de nada. Não tem. Né? E aí são o quê? São muitas pessoas, né, que estão envolvidas nos assentamentos do ITERMA. Vamos só dar aqui um rápido intervalo e a gente volta para o último bloco de discussões sobre os rumos do desenvolvimento rural. Continue ligado com a gente. Passamos agora ao terceiro e último bloco do Mesa Redonda. Veremos a opinião dos seguintes debatedores: Adelmo Soares, secretário de Estado de Agricultura Familiar; Edjailson Souza, secretário adjunto de Agricultura e Pecuária do Maranhão; Rafael Leitor, deputado estadual pelo PDT; e Ronald Almeida, arquiteto e urbanista especializado em desenvolvimento regional. Para dar sequência ao assunto que viemos discutindo no segundo bloco, vamos dar a palavra ao secretário Adelmo e vamos tratar de dois tipos de instituições que nós temos aqui no Maranhão, que são as casas familiar rural e a escola família agrícola. Como é que o Estado está olhando essas instituições? Bom, são duas modalidades que você colocou importantíssimas, né? Eu visitei em Anajatuba, em Arari, visitei uma agora em Chapadinha, e elas, de fato, né, elas fazem essa política da alternância, educação da alternância, onde passam 15 dias nas casas e 15 dias vão para passam na escola, né, em regime interno, e 15 dias voltam para as suas residências. O governador Flávio Dino está junto com a SEDUC dando condições de funcionalidade dessas casas para que esses jovens, nós estamos com um problema gravíssimo em relação à agricultura familiar, é o envelhecimento da agricultura familiar. A maioria dos agricultores familiares, eles são já idosos. Os jovens, quando vão para a cidade, aí vai para o perímetro, eles vão e não querem mais voltar. Eles não querem mais voltar. Aquela vida de ficar lá na roça, eles não querem. Então, eles querem WhatsApp, internet. Então, o que é que o governador está fazendo? Nós estamos agora implementando essas casas, né, de educação, para que elas possam dar melhor condição a esses jovens e no retorno dele às suas residências, aos seus povoados, eles possam desempenhar o que eles aprenderam. Mas não adianta a gente dar o conhecimento se nós não dermos a condição para ele.
Então é exatamente isso, através de uma bolsa, estamos estudando uma bolsa, para que esses estudantes, ao saírem dos 15 dias que eles estão nas casas de agricultura familiar, que eles estão nos estabelecimentos de ensino, eles possam sair de lá e ir para as suas casas e implementar a agricultura familiar na casa das pessoas, nas suas próprias residências. Aí sim nós acreditamos que vai funcionar. Senão ele passa a temporada lá, 3 anos, tem um nível médio, mas no final não conseguiu produzir nada e ele não volta. Ele não volta para a zona rural. E aí a gente vai ter um envelhecimento, o que é um problema gravíssimo para a questão nossa. Não agora, para a nossa geração, mas para gerações futuras. Você pode dar uma volta e observar realmente que há um déficit muito grande em relação à juventude rural. Em algumas dessas casas de ensino na agricultura familiar, já tem alguns projetos da Embrapa. Nós temos lá em Chapadinha, observei, o projeto Reniva está lá. Nós estamos implantando um sisteminha lá em Chapadinha, para poder também os jovens aprenderem a manusear, aprender a levar para a sua residência. E como são recursos pequenos, são valores baixos para você manter a produção na sua casa, então a gente acredita que vai ser um grande projeto para o desenvolvimento assim, dos jovens em relação à aprendizagem no campo. Secretário, tem sempre a limitação do recurso do Tesouro Público, né, seja estadual ou das prefeituras. Essa limitação é cada vez maior. Mais grave. Né? Agora, há um potencial enorme de se juntarmos as entidades do terceiro setor, por exemplo, a Caritas no Maranhão, ela patrocina a Rede Mandioca. Então, tem até a quitanda da Rede Mandioca ali na rua do Alecrim, 343, é uma lanchonete, é uma quitanda onde vende produtos da agricultura familiar, apoiados até pelo BNB e pelo Banco do Brasil. Então eu vejo aqui, coordenada pelo Ricardo Almeida Santos. Quer dizer, eu vejo na Rede Mandioca um modelo que pode ser para todas as outras cadeias produtivas, que lá o senhor encontra a tiquira, o azeite de babaçu, o mesocarpo de babaçu, você tem o lanche, você tem todos os produtos da agricultura familiar sendo expostos de uma maneira interessante, moderna, né? Que tira o estigma da produção familiar como se fosse coisa de segunda categoria. Né? Olha, só para você ter uma ideia, isso você acabou de falar numa coisa importante também na agricultura familiar, é a questão das instituições financeiras, o BNB, o Banco do Brasil. Se você só fazer uns cálculos aqui, deputado, o Brasil sem o Maranhão, a média de recursos por contrato do Pronaf é de R$ 21.900, quase R$ 22 mil. Enquanto que a média do Maranhão, quando você coloca o Maranhão fazendo os contratos junto aos Pronaf, cai para R$ 5 mil. E com R$ 5 mil você não consegue mudar a realidade da sua vida. Né? Então aí vem um valor baixo de repasse financeiro, somado à falta de assistência técnica. Provavelmente não tem a terra. Então evidentemente que vai sucumbir. Era uma política ultrapassada, uma política que não voltava, não tinha essa visão. O trabalho nosso é gigante. Mudar isso, fazer isso girar de fato não é fácil. Então envolve todos os setores, principalmente a questão financeira. Sem falar, né, Adelmo, da questão do crédito fundiário, né? Que muitas comunidades aqui pelo interior afora, a própria FETAEMA tem discutido bastante o tema, que comunidades precisam que liberem recursos remanescentes ainda, para que possa investir na terra, quitar a terra. E também, Luiz, é uma grande dificuldade, porque a Codevasf também está implantando, salvo engano, 1.000 sistemas de abastecimento de água no todo o estado, e a grande problemática é a questão fundiária. Ou seja, as comunidades elas têm as características necessárias para receber o sistema, mas quando uma das obrigações, que é a regularização fundiária, infelizmente os municípios, as comunidades não possuem o título da terra. E aí é outro entrave também para recebimento de recursos, para recebimento de assistência, porque é como se não existisse a comunidade. Pedro, são 10 milhões de hectares que estão devolutas no Maranhão. 10 milhões de hectares. Né? Então, nós precisamos fazer um conjunto de ações. E como bem falou aqui o Jailson, é um sistema gigante que tem que atuar. E aí a agricultura familiar não pode vir dissociada das sedes, da saúde, da educação. Eu tive em Belágua, eu tive naquele povoado que passou aquela reportagem da Record. Lá não tem água, não tem luz, não tem estrada, não tem casa, não tem assistência técnica, absolutamente nada. Eles não têm nada. A perspectiva deles é ficar ali
né? E eu fui experimentar da água deles, é uma água imprópria para um ser humano tomar. Então, realmente, assim, o nosso desafio, Espírito, o desafio nosso, quando eu digo nosso, do Maranhão, de quem está lutando por essa transformação, eu não digo mudança, eu digo por essa transformação, é uma missão muito grande e a gente tem que somar forças, como bem falou de Jailson. Sim, pode falar. E a agricultura familiar, ela tem que ter acesso às novas tecnologias, né? Nós, inclusive, estamos implementando aí também, discutindo um plano de irrigação para esse estado. Hoje, secretário, Luiz, 1 hectare de fruticultura, tá entendendo? De fruticultura de ciclo rápido, ela tem uma renda anual para o seu produtor de no mínimo R$20 mil ano. Então 1 hectare, tá entendendo? Que inclusive as terras no nosso estado são medidas por alqueires, que são mais de 4 hectares. Então, quer dizer, em 2, 3 hectares nós vamos promover uma renda de agricultura irrigada através da fruticultura, horticultura, tá entendendo? Uma renda de no mínimo R$60 mil ano. Aí sim, aí nós vamos entrar num processo produtivo de fazer com que esse agricultor familiar comece a entrar no agronegócio, comece a produzir o excedente. E na verdade, só para complementar, por exemplo, eu fui em São Domingos, há uma produção gigante de abacaxi, um grande celeiro de abacaxi, e lá é como você falou, lá eu visitei um agricultor, ele tem 5 linhas de abacaxi, e a pessoa vai comprar, eles vão contar que essas 5 linhas de abacaxi é R$40 mil. Não, não dou, eu só dou por 50. Compra por linha de plantação. Então há uma produção. O que é que a gente precisa? O que é que a gente falou com o prefeito lá da cidade? Ele conseguiu agora, através do MDS, colocar lá R$1 milhão para fazer uma agroindústria, para o aproveitamento do abacaxi que sobra os refugos do abacaxi, né? Então eu vejo assim, e aí eu concordo com o Jailson, o pequeno ele sai para se tornar grande, e nossa função nesse sistema é torná-lo grande, e fazer com que ele entenda que é possível ser grande, que é possível ele produzir não só para comer, mas para conseguir vender. Aí vem, como nós colocamos, os programas de comercialização institucionais, que é a questão do PA e do PENAI, que garante isso a ele, né? Se você perguntar àqueles que vendem mesmo o PA e PENAI, eles falam sempre, é uma poupança. Eu deixo guardado, quando for no final do mês ou final do ano, eu consigo buscar esse recurso. Então eu vejo com muita perspectiva e muito otimismo essa nova realidade da agricultura no estado do Maranhão, no setor primário, a falar bem da agricultura familiar, da Sagrima e também da nossa CEPAC, que é do nosso companheiro da pesca. Tá. Agora nós falamos aqui de uma passante de uma questão que eu acho que é fundamental, é fulcral nessa questão da agricultura, que é a questão da estrutura fundiária, né? Nós sabemos que isso é uma política federal, né? Mas o que o Estado pode fazer para modificar a realidade fundiária do nosso Estado? E aqui eu me dirijo também ao nosso deputado, para que a gente possa ter uma situação que a estrutura seja mais consentânea com a modernidade. Só para você ter uma ideia em relação à questão fundiária, há 8 anos o crédito fundiário não adquiria uma terra. Esse ano nós já adquirimos uma terra. Povoado do município de Pio 12, povoado do Cajueiro. Já conseguimos adquirir uma terra através do crédito fundiário. O nosso amigo Mauro Jorge, que está à frente do ITERMA, recebeu o ITERMA em que situação? ITERMA sucateado, acabado, sem estrutura nenhuma. Estamos hoje, estava vindo para cá, sem funcionários. O governador Flávio Dino nos autorizou que nós levássemos 60 novos técnicos para o ITERMA, 90 novos técnicos para a GERP, para dar essa sobrevida para eles. Porque senão não existe. Sem pessoas você não consegue fazer política de política pública. Então nós colocamos com essas pessoas que estão indo para o ITERMA, mais de tantos, não sei quantos mil processos que estão lá empancados, parados, eles vão ter que girar, vão ter que rodar também, para poder garantir a terra ao homem do campo. Estamos agora assinando um convênio, pode ter certeza, Luiz Pedro, Ronald, o governo passado deixou voltar para o MDA, através da CERFAL, que é a Secretaria de Reordenamento Agrário da Amazônia Legal, 2 parcelas de R$7 milhões. Por quê? Porque não executou. Nós fomos atrás desse dinheiro. E eu estava vindo para cá quando o meu pessoal, minha equipe técnica está trabalhando, desenvolvendo para terminar o projeto. O feedback muito bom. O ministro Patrus Ananias nos recebeu e é determinação dele fazer com que o Maranhão possa sair dessa situação que está hoje.
Então, são 6 a 7 milhões de reais que vamos ter para georreferenciamento, que é um grande problema da regularização fundiária. Aí sim, nós poderemos oferecer à nossa população a titulação da terra, o direito de ter a terra. Tendo a terra, evidentemente a assistência técnica chega e aí ele passa, se Deus quiser, para o agronegócio, um novo patamar de vida. Porque no caso do geoprocessamento, já o trabalho do macrozoneamento, que está nesta casa aqui, o projeto de lei de instituição, e evidentemente depois do macrozoneamento teremos o meso e o micro, que vai ajudar muito a agricultura familiar, também o cadastro ambiental rural, o CAR, que é outro instrumento fundamental para o conhecimento do território, das estatísticas que o secretário mencionou, porque nós temos ainda uma visão muito difusa da agricultura, muito esgarçado, muito fragmentado o conhecimento que se tem do que é a agricultura familiar e do seu potencial econômico. Verdade. Mas o importante é que o governador tem um olhar especial para o setor primário, né? E tem dado provas disso. Tem ido nos nossos eventos, tem nos acompanhado, tanto a Secretaria, a Sagrima, como a Secretaria de Agricultura Familiar, tem atendido aos nossos pedidos. Agora mesmo no projeto Salangô vão ser destinados mais 3 milhões de reais lá para a gente poder dar uma assistência. Agora, nós pegamos um sistema que não existe, um sistema sucateado. Nós estamos reconstruindo o sistema de produção desse Estado. E isso é importante que a população saiba. É importante que todos saibam que nós estamos reiniciando um processo de construção da produção desse Estado. Porque é exatamente como você colocou. Se você pega, quanto se gastou o ano passado em estradas vicinais? Em propaganda. Em propaganda. E quanto se gastou em produção? Não tinha gasto em produção. Então essa inversão, essa distorção é que nós temos que atuar, é que nós estamos fazendo. Secretário Adão, queria que o senhor começasse a fazer as considerações finais, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena, mas foi muito bom. Agradecer pela oportunidade da TV Assembleia, deixar nosso abraço, dizer que a gente busca, junto com o governador Flávio Dino, com a participação popular dos movimentos sociais, um desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar, visando exclusivamente, basicamente, as pessoas, o território e a produção. Se nós conseguirmos a harmonia entre os 3 pilares, nós teremos, se Deus quiser, um Estado bem mais desenvolvido. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço aos nossos companheiros aqui. É isso. Obrigado também à TV Assembleia, a você, Luiz, pelo convite. Nós estamos lá, Sagrima, à disposição para qualquer debate, qualquer tipo de esclarecimento. O secretário está com o governador hoje, inclusive, lançando a campanha da aftosa, né, de vacinação. Não pôde vir, pediu para que eu viesse, mas certamente no próximo convite ele estará aqui à disposição da TV Assembleia e à disposição dos nossos companheiros. Deputado Rafael. Quero agradecer a oportunidade, o convite, Luiz Pedro, agradecer também a presença dos nossos colegas, a audiência da TV Assembleia, e dizer, Luiz, que a gente fica muito feliz que o governo está olhando com muita atenção para a agricultura. Recentemente, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, deu uma entrevista na Veja, nas suas páginas amarelas, onde foi bem enfático que a saída dessa crise econômica pode vir do campo. Porque com relação ao campo, você mexe com a infraestrutura e com a logística. Nós temos aqui um gargalo no interior do estado, inclusive também da região do secretário Adelmo, que é a BR-226, onde a gente poderia ter um escoamento da produção. Então a gente fica muito feliz em ver que os 2 secretários aqui colocados nos seus projetos, dizer que o governo do estado está focado no investimento do setor primário. Então isso a gente fica muito feliz e esperamos que os resultados apareçam o mais rápido possível, Luiz. Doutor Ronaldo. É evidente que o macrozoneamento é apenas um instrumento de planejamento, mas ele está voltado para o ordenamento territorial. E todos os países, cidades, estados brasileiros que têm grandes avanços na agricultura, eles têm um conhecimento adequado do seu próprio território, seja rural ou seja urbano. Então, já começamos bem com o macrozoneamento, esperamos que agora a Assembleia aprove e que as secretarias possam usá-lo da melhor maneira possível. Agradeço aqui a TV Assembleia e foi uma felicidade ter mais esta aula dos colegas que aqui nos deram, a todos os espectadores que estão nos ouvindo. Uma boa tarde. O Mesa Redonda discutiu sobre rumos do desenvolvimento rural. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa
al.ma.leg.br e conta com reprise toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.